Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com boas notícias. Boas notícias, o Evangelho da salvação de Deus em Cristo Jesus. Chegamos ao capítulo 20, que tem o título aqui, a parábola dos pagamentos. Jesus havia instruído seus discípulos, os seus apóstolos, quanto à verdade, à realidade de que há recompensas no reino de Deus, no reino de Cristo Jesus, há recompensas. Pedro estava preocupado. Pedro expressou a preocupação de todos quando Jesus descaracterizou um conceito daquela época de que um rico tinha prioridades, de que um rico, uma pessoa muito rica, já tinha garantida a salvação, a vida eterna, porque dadas a proporção, a dimensão, né, das bênçãos que aquela pessoa teria recebido, com certeza o favor de Deus a conduziria automaticamente à vida eterna. Jesus Cristo tirou da cabeça dos seus discípulos esse pensamento, essa ideia, aproveitando a oportunidade quando surgiu o jovem rico, E Pedro expressou a dúvida dos discípulos. E nós que deixamos tudo? E nós que deixamos o nosso trabalho? E nós que deixamos aqui as nossas casas, os nossos bens, as nossas famílias, confiamos no Senhor, confiamos em Cristo Jesus. O que será de nós? Nós que estamos aqui te seguindo, fazendo a tua vontade, aguardando a manifestação do reino, o que será das nossas vidas? O que será das nossas famílias? E Jesus deixa claro aqui no capítulo 19 que Deus nada fica a dever para ninguém. E termina aqui o capítulo 19 dizendo: entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Há recompensas aqui na terra e há recompensas na eternidade. Agora, havia um outro conceito também entre os judeus. Quem muito trabalha, muito recebe. Quem muito se dedica é honrado, quem pouco se dedica é punido ou é deixado de lado. Esse critério aí do ativismo, né? Fariseus, por exemplo, fariseus e escribas se dedicavam muito ao ativismo religioso, ao proselitismo. O próprio Jesus condena isso, né? Essa ansiedade, essa obsessão em fazer prosélitos, em fazer assim discípulos. E Jesus agora inicia a parábola dos pagamentos. Esse tipo de parábola era muito comum entre os judeus. Os rabinos ensinavam e ainda ensinam, tá? Permanecem essa tradição de ensinar por parábolas. Daí a dificuldade que algumas pessoas enfrentam quando pegam material escrito por judeus, dificuldade que enfrentam no sentido assim, muitos deles mantêm a parábola. Então, para explicar uma parábola, ele às vezes usa outra parábola, uma outra figura de linguagem. Assim é o rei que tem uma filha ou que tem um único filho e deseja transferir o seu reino. Então, eles mantêm a parábola como parábola. Isso não significa que não haja estudos, que não exista uma busca da compreensão do texto. Nós estamos estudando as parábolas à parte. Mas nesse ponto aqui, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que sai ao raiar do dia, né? De madrugada ali, 5 horas, como no tempo da atividade agrícola, rural, né? Que o dia começa às 6, mas o dia de quem trabalha começa muito antes. Um proprietário que sai ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de um denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Um denário é o salário de um dia, padrão aqui do soldado romano aqui, recebia um denário por dia de trabalho. Então, um dia de trabalho recompensado por um denário. Esse era o salário base para o trabalhador. Por volta
Às 6 da manhã ele contrata uma turma e leva. E a Bíblia declara que por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. E contrata esses outros também. Então, uma leva começou a trabalhar às 6 da manhã, a outra leva começou a trabalhar às 9 da manhã. O versículo 5 diz: Tendo saído outras vezes próximo do meio-dia e das 3 da tarde, agiu da mesma maneira. Contratou as pessoas que estavam lá, que haviam chegado na praça, para trabalharem para ele. E, ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho. E indagou-lhes: Por qual motivo estivestes aqui despreocupados o dia todo? Responderam eles: Porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: Ide igualmente vós para o campo das videiras. Até aí tudo bem. Esse homem nessa parábola, esse estilo de parábola é conhecido, tá? Às vezes é um proprietário, às vezes é um homem rico, às vezes é um rei que tinha vários servos. Esse tipo de parábola era muito comum para a mentalidade daquela época. Agora aqui começa a mudança, para clarear o que Jesus está dizendo, que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Está tratando da questão aí do ativismo religioso, Muita atividade e pouca vida, né? Muito trabalho, muito serviço, muito isso, muito aquilo, e pouca vida que expresse a comunhão com Deus e Cristo Jesus. Aí vem aqui, ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando com os primeiros. Veja o que fez. Aqui, aqui já começou a mudar o estilo de parábola da época para o que Jesus fazia. Aqui já ficaram certamente surpresos, mas os últimos... Aí chega aqui: chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário, o salário do dia. E aqui diz o seguinte: quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, os que foram contratados às 5 receberam 1 denário, o salário de um dia. Os que foram contratados às 3 receberam 1 denário, o salário de um dia. Os que foram contratados meio-dia, igualmente. Os que foram contratados às 9 também. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, estes também receberam o denário, cada um. No entanto, assim que receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: Estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas a tua inveja, porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Pois muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus conta essa parábola para explicar o que ele havia dito, que ele já havia explicado, do porquê o rico não tem prioridade nenhuma no reino de Deus, porque o dinheiro não influencia. E Jesus declara aos seus discípulos que o que eles haviam deixado, o que eles haviam perdido, toda a sua vida de trabalho, dedicação, tudo aquilo que eles poderiam ter acumulado nesta vida, em decorrência da atividade que eles exerciam, tudo que eles podiam deixar para os seus filhos, para as suas famílias, isso não estava esquecido diante de Deus. Porque não lhes faltaria abrigo, não lhes faltaria alimento, não lhes faltariam pai, mãe e irmãos. Nesse momento aqui, do início do Evangelho de Jesus Cristo, houve rupturas familiares. Nós vivemos no Brasil aqui, é um período em que
amizades foram desfeitas. Uma família sempre briga mesmo, né? Não importa muito o motivo, mas nós vimos aí, por questões religiosas, pessoas se irritaram umas com as outras, né? Abandonaram o respeito, o ativismo político ideológico, entre aspas, né? Político ideológico, entre aspas, inimizades ocorreram. Naqueles dias também, os rabinos, as lideranças judaicas da época estavam condenando o movimento de Jesus Cristo, estavam condenando aqueles que seguiam o caminho de Jesus. Eles diziam: o caminho é o caminho estabelecido pelos nossos mestres, pelos rabinos, pelos fariseus, pelos escribas. E entre esses estão ali os vários grupos de sacerdotes também, os mais influentes ou os menos influentes. E havia vários outros grupos. Nem todos se relacionavam bem uns com os outros, mas o caminho proposto por Cristo Jesus estava incomodando e estava incomodando muito. Se você pega essa parábola, se você pega o estilo de parábolas daquele período, ou até mesmo hoje, a parábola tem sempre o objetivo na questão do trabalho, quanto mais você trabalha, mais você conquista, mais você tem. Quanto menos você trabalha, menos você recebe. Essa parábola não está querendo dar a ideia de que Jesus recompensará o preguiçoso, que Jesus recompensará aquele que não quer trabalhar, aquele que não se dedica, aquele que não se empenha. Jesus está dizendo que aquele que muito se empenha, demasiadamente preocupado com a recompensa, ou seja, com o pagamento, com o tipo de pagamento, essa pessoa corre o risco, e invariavelmente acontece, de ficar julgando o que Deus está realizando na vida dos outros. Das outras igrejas, dos outros ministérios, na vida desta pessoa, na vida daquela pessoa, este ou aquele. Jesus está condenando essa prática, esse ato, que já existia e permanece existindo. Infelizmente, não é uma prerrogativa dos cristãos, porque o ativismo religioso hoje ele está se intensificando. Mesmo você sendo cristão, você corre o risco ao longo do dia de passar por umas oportunidades, aí 3 ou 4, de que alguém vai te oferecer Jesus, né? Aceita Jesus, não, mas esse é bom, esse funciona, esse aqui resolve. O seu não resolve, mas esse aqui vai resolver, eu tenho certeza. Existe esse ativismo religioso aí que, às vezes, em determinadas ocasiões, é inconveniente. Nós temos que admitir, nós precisamos reconhecer. Há pessoas que se tornam inconvenientes, há pessoas que se comportam de uma maneira, às vezes, pouco respeitosas, se valendo de situações, de momentos na vida de outras pessoas, em que o silêncio seria a melhor coisa. Ajuda você dá, ajuda você oferece para quem está necessitando ou para quem está procurando. Futuramente, talvez não demore tanto, nós vamos ter aí algumas medidas legais repreendendo, aí, dificultando ou até mesmo punindo a livre manifestação da fé. Tá? E isso daí será inevitável, que nós aprendemos com Jesus que tão ou mais importante do que o ativismo é a vida de comunhão com Deus em Cristo Jesus. O viver fala alto. Quem vive pensando só em recompensa, pensando só em bênçãos, pensando só em livramentos, pensando somente nos benefícios que a vida de comunhão com Deus, que a vida de obediência a Deus traz, acaba sofrendo amargura, acaba sofrendo depressão, acaba sofrendo ansiedade. A turma do ai meu Deus, mas eu tenho vivido corretamente, eu não fiz isso, eu não faço aquilo, eu não como isso, eu não bebo isso, né? Eu não uso esta roupa, eu me cubro ou me descubro parcialmente, e na minha vida nada dá certo, enquanto que na vida daquele, olha aquela pessoa, olha como anda, olha como fala, olha como come, olha isso, olha aquilo. A pessoa, quando tem por objetivo que não seja expressar o amor, a gratidão e a paz recebida de Deus em Cristo Jesus, os buscadores aí de
recompensas que existem, e eu afirmo, Deus não ficará devendo absolutamente nada para ninguém, nada para ninguém. O que foi combinado, o que foi acertado, será dado, será concedido, mas ele declara que o ativismo interesseiro não estabelece, não coloca ninguém como prioridade para o reino. Não coloca ninguém como recebendo a primazia, né, a posição de elevada honra. Não, não. Não é necessariamente para aquele que muito faz, para aquele que muito fala, para aquele que muito divulga e muito reclama também e muito questiona. O reino de Deus não segue a nossa lógica mundana, terrena. O reino de Deus segue a lei de Deus, compreendendo a palavra de Deus, buscando viver em comunhão com Deus. Nós receberemos em nossas vidas tudo aquilo que Deus prometeu, inclusive a vida eterna, inclusive o viver eterno em comunhão com Deus. Existe sim o risco, e isso não é incomum, né? Porque as pessoas estão vivendo um evangelho que não é um evangelho da salvação, né? O evangelho é o evangelho da realização. Não é o propósito do evangelho de Cristo Jesus, é outro evangelho, que não busca salvar, não busca a comunhão para a vida eterna, não busca ser sal na terra nem luz do mundo. É o evangelho de conquista, de guerreiros, de batalhadores que querem terras, propriedades, territórios, que querem domínio sobre isso e sobre aquilo. Não é o evangelho de Cristo Jesus. É claro que Deus não recompensará o preguiçoso. Deus não recompensará aquele que não se dispõe a viver. Mas na questão do trabalho, do ativismo, o ativismo deve ser proporcional à fé que foi dada por Deus àquela pessoa. A comunhão, a graça, o favor de Deus, os dons que recebeu. Mais importante do que o ativismo religioso é a vida de comunhão com Deus em Cristo Jesus. É o que fica aqui. Muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros, aqui no padrão humano, serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos serão chamados. Deixa aí também uma manifestação da graça de Deus no coração, na mente humana, é a gratidão. É a gratidão. Se nos deixamos mover pelo Espírito de Deus, porque somos gratos a Deus pelo que Ele realizou em nós, pelo que Ele realizou por nós, pela maneira como Ele conduz as nossas vidas. Se é uma resposta ao amor de Deus em Cristo Jesus, ou se é pura e simplesmente as ambições humanas, terrenas, malignas. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda muita paz.